Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. Como eu disse, essa é a última mensagem sobre essa série do Reino de Deus. Até pretendo no futuro, talvez, dar continuidade. Mas eu quero encerrar meio que fazendo um resumo. Um resumo daquilo que Deus quer fazer, ou daquilo que Deus quer colocar como fundamento na nossa vida. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. O título dessa mensagem, eu não passei lá para a Vivian, mas é: onde está o teu tesouro? Mateus 6, (19 a 21). O pastor está doido, vai colocando. O pastor está maluco, está falando uma coisa e está fazendo outra. O título é O Tesouro no Céu. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Será que podemos repetir esse verso 21? 1, 2, 3 e... Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Será que você pode perguntar para o seu irmão: meu irmão, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Quando eu falo isso, me lembro logo do Chaves, da dona Florinda, chamando Chaves de tesouro, meu tesouro. Mas, queridos, Deus sabe e conhece o coração do homem. Deus conhece, e no seu Sermão do Monte, Jesus nos mostra que a origem de todo o problema na face da terra, todo o problema que enfrentamos, todo o mal que nós vemos, está no coração do homem. Está naquilo que se passa no coração do homem. A origem de toda a corrupção que nós vemos, a origem de todo roubo, de toda violência, de tudo aquilo que não presta, está no coração do homem. Portanto, se o reino de Deus, para o reino de Deus se manifestar, o que Deus precisa tomar para si, o que Deus precisa transformar por completo, para que o reino de Deus venha sobre nós, se cumpra a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, é o coração do homem, é o coração de cada um de nós. E, queridos, Satanás sabe muito bem disso. Satanás sabe muito bem disso, e por isso que a disputa está sempre em aonde está o nosso coração, em aonde nós estamos colocando as nossas expectativas, o que temos alimentado, temos colocado para dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, só podemos falar daquilo que colocamos para dentro do nosso coração.
E coração é muito mais do que um órgão que bombeia o sangue por todas as partes do nosso corpo. Coração, na visão de Deus, está o centro das nossas emoções, o centro daquilo que nós temos como precioso para a nossa vida, aquilo para quem nós dirigimos o nosso amor, o nosso afeto, o nosso carinho. Coração fala daquilo que nos motiva, aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias para buscar um propósito. Quando nós nos apaixonamos por alguém, o que bate forte é o nosso coração. A pessoa chega, o nosso coração começa a bater mais forte. Quando pecamos contra Deus, quando temos a consciência de que erramos, que pecamos, o nosso coração começa a se angustiar, porque chega na nossa vida a consciência do pecado, do erro, da falta. O Senhor então diz que o coração precisa ser restaurado. O coração do homem precisa estar no reino de Deus, para que o reino de Deus prevaleça, para que os fundamentos do reino sejam estabelecidos. Por isso, queridos, precisamos entender isso. Que Jesus, como homem, estabeleceu o reino, e o objetivo de Jesus foi cumprido, e o reino é muito mais abrangente do que imaginamos, porque o reino de Jesus é cumprir a lei de Deus. Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento. Jesus, na sua vida, cumpriu toda a lei de Deus, e nele não foi encontrado pecado, nele não foi achado falta, nele não foi achado nada que os homens pudessem acusá-lo. Eu quero começar essa palavra fazendo uma oração por você. Eu quero orar pedindo para que, até o fim dessa mensagem, a gente tenha o nosso coração por completo na presença de Deus. A gente tenha o nosso coração por inteiro no altar do Senhor. Porque se deixarmos o nosso coração governado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelo nosso ego, porque eu quero uma coisa hoje, amanhã eu já quero outra, totalmente diferente. O nosso coração é vaidoso, o nosso coração é inconstante. Hoje eu quero casar, amanhã eu já não quero mais. Hoje eu quero comer pizza, amanhã eu já quero comer churrasco. O nosso coração se engana o tempo todo. Hoje nós achamos que uma coisa é certa, amanhã nós já achamos que é errada. Por isso precisamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Feche os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que nesse lugar, Pai, haja espaço somente para a Tua presença e para a Tua voz. Queremos colocar diante de Ti o nosso coração, Senhor. Porque sabemos que o reino de Deus só se manifesta na nossa vida, só vai se manifestar nessa terra, se os homens mudarem o seu coração. Porque o nosso coração é corrupto, Senhor. O nosso coração é vaidoso, o nosso coração quer seguir um outro caminho, que não é a Tua vontade nem a Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, te pedimos, muda o nosso coração, Pai. Queremos colocar a nossa vida à Tua inteira disposição. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, quando inicia, queridos, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nós já visitamos lá, já no primeiro encontro nós falamos primeiro sobre a prudência, depois nós falamos das bem-aventuranças.
Mas logo em seguida, as bem-aventuranças, ele vai dizer que nós devemos ser sal e luz nessa terra, ou seja, fazer a diferença. E para fazer a diferença, em primeiro lugar, Deus precisa tomar o nosso coração. Só conseguimos ser diferença se o nosso coração estiver nas mãos de Deus. Só conseguimos ser sal e luz se Deus habitar no nosso coração. Se Deus habitar na nossa vida. Jesus então vem e estabelece o seu parâmetro de justiça. Jesus estabelece para nós o que é certo e o que é errado. E Ele nos ensina como cumprir a lei de Deus hoje. Ele mostra que Ele cumpriu a lei e que nós somos capazes de, em Jesus, sermos fiéis a Deus e entregar o nosso coração para Ele. Jesus começa desmistificando na mente daqueles homens, tirando da mente daqueles homens conceitos errados que eles possuíam, a respeito de diversos pontos da lei. Isso em Mateus, no capítulo 5, você vai ver isso. Quando Jesus começa a falar a respeito daquilo que foi falado aos antigos, e ele começa dizendo: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus já cumpriu a justiça na sua vida. E ele começa em primeiro lugar falando sobre o homicídio. Ele diz: olha, a lei diz, não matarás. Eu, porém, digo que aquele que se irá contra o seu irmão, aquele que se irá sem motivo, esse já é réu. Aquele que disser tolo já é condenado ao inferno. E o mistério é tão grande, queridos, que a Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, ou perdão, se o meu irmão tiver alguma coisa contra mim, nem a minha oferta é aceita no altar de Deus. Deus não quer a minha oferta. Isso mostra, queridos, que a justiça de Deus, ela é maior do que a nossa justiça. Isso mostra, queridos, que assassinato para Deus é muito mais do que um ato que nós praticamos e que somos réu na justiça dos homens. Porque se nós cometemos um homicídio, nós somos julgados pelo homem. Se você mata alguém, o juiz humano pode te colocar na prisão. Mas agora, se você diz, e no seu coração você assassina uma pessoa dizendo aquela pessoa para mim morreu, o homem não pode te tocar, mas Deus está vendo o teu coração. E é por isso que a justiça de Deus é mais pesada na nossa vida. Porque Deus está vendo e conhece o que se passa no nosso coração. É muito sério isso, queridos. É muito sério isso, amado. Porque nós seguimos um reino de um Deus que nós não podemos esconder nada. E às vezes nós estamos muito bonitinhos, somos pessoas honestas perante a sociedade, cumprimos as leis, mas aos olhos de Deus somos assassinos. Mas aos olhos de Deus podemos ser considerados culpados. Porque ao mesmo tempo que cumprimos a lei dos homens, não cumprimos a vontade de Deus. Matamos pessoas. Dissemos, para mim essa pessoa não existe mais. Para mim essa pessoa morreu. Para mim essa pessoa está fora de cogitação falar com ela. Quando fazemos isso, a Bíblia está dizendo que nós somos assassinos. Que nós cometemos homicídio. E é por isso, queridos, que a graça é muito mais pesada do que a lei. Às vezes as pessoas estão achando que a graça de Deus é engraçada, ou que a graça de Deus é para poder fazer o que quiser. Mas Deus nos mostra que é muito mais sério do que o que se passa, do que aquilo que sabemos, porque assassinar no coração também é assassinato para Deus. E é por isso que o Senhor nos ensina a perdoar. É por isso que eu vejo o Senhor trabalhando na nossa vida, e precisa trabalhar todos os dias, uma unção de perdão.
Precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que Ele comece a nos perdoar em primeiro lugar e que possamos perdoar. Possamos encontrar, reconciliar. Reconciliar, amado, não é andar junto de novo, fazer tudo o que fazia antes, mas buscar o perdão, buscar a paz com todos. Segundo lugar, o Senhor diz, olha, vocês viram que está escrito, não adulterarás. E adultério aqui é verdadeiramente se deitar com um homem fora do casamento ou com uma mulher fora do casamento. Mas Jesus vem dizer, olha, se você olhar para uma mulher que está passando na rua com um desejo, você já adulterou. Se você olhar para um homem com desejo, se você olhou, já consumou. E Jesus vem nos dar solução. Ele diz, olha, é melhor entrar no reino de Deus sem olho, é melhor entrar no reino de Deus sem braço, sem perna, do que ser condenado, do que ser levado e ser jogado no fogo. O irmão Fernando, cadê o Fernando? Vai se batizar, está ali. E ele falou para mim, olha, vou me batizar, estou com esse braço aqui, vou colocar o braço para fora. Falei, irmão, tu vai envolver esse braço aí num plástico, e a gente vai te batizar todinho, porque a velha criatura tem que ficar todinho embaixo d'água. Porque a gente crê que quando a gente é batizado, a gente morre para o mundo e nasce para Deus. É por isso que a gente brinca, nenhuma parte do corpo pode ficar para fora da água. Porque tem crente que deixa o braço para fora da água, Fernando. Aí ele é crente hoje, é crente agora. Mas daqui a pouco ele não é mais tão crente assim. Ele fala, olha, eu sou até crente eu sou. Mas se me provocar aí, irmão, a velha criatura volta na hora. O braço fica involuntário, o braço, dá tapa, dá soco. Então precisamos estar atentos, queridos, porque Deus está vendo o nosso coração e sabe o que se passa nele. E às vezes, para o homem, na justiça do homem, só é crime quando o crime é consumado. Quando o crime se realiza. Mas na justiça de Deus é crime quando você já pensou em fazer. Quando você já intentou fazer, já passou pelo teu coração, já pecou. Quando ocorre um adultério, o pecado já aconteceu lá atrás. O pecado já passou de todos os limites. O Senhor diz, olha, a Bíblia diz, e os antigos dizem, não jurarás em falso. Não façam falsos juramentos. E o Senhor diz, olha, não jureis por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Não jurem por nada, porque vocês não têm poder de tornar um cabelo branco, de fazer chover, só eu posso fazer. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O Senhor está dizendo, sabe o que, queridos? Que da mesma forma como nós vamos a um tribunal, colocamos isso muito claro nos Estados Unidos, em que colocamos a mão na Bíblia e fazemos um juramento que estamos dizendo a verdade, o Senhor está dizendo, a vida de vocês deve ser uma verdade. A vida de vocês deve falar a verdade o tempo todo. Ou seja, vocês devem estar sob juramento o tempo todo. Estar debaixo de um juízo ou do juramento diante de Deus o tempo todo, porque o sim de vocês tem que ser sim e o não de vocês tem que ser não. Não tem outra alternativa. Com isso o Senhor nos mostra que é muito sério viver na graça. É muito sério estar sobre o reino de Deus, sobre a graça de Deus. De modo nenhum, isso aqui que
nós lemos, ou que está escrito na palavra de Deus, está dizendo que nós não devemos jurar, ou não fazer juramentos, como muitas vezes a gente interpreta, porque o próprio livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 17, vai dizer que Deus jurou, mas está dizendo que nós vivemos sob juramento diante de Deus, onde a nossa palavra tem que ser sempre verdadeira, onde a nossa palavra tem que ser sempre uma palavra reta e sincera. Ou seja, é um parâmetro muito elevado, queridos. Não dá para um homem conseguir atingir o parâmetro de Deus sozinho. Não dá para atingir esse padrão de Deus sem a ajuda do próprio Deus. A gente não consegue atingir esse padrão de justiça e de moralidade de Deus na nossa vida se o Espírito Santo não nos ajudar. Se o Espírito Santo não for conosco, se nós não tivermos o fundamento da palavra de Deus inteiramente aberta ou diante dos nossos olhos, nós não conseguiremos. Os antigos diziam, e já a lei de Talião já dizia, que é olho por olho e dente por dente. Bateu, levou. Isso pode parecer aos nossos olhos hoje algo ruim, algo bárbaro, terrível. Mas se olharmos para a justiça da época e pelo primeiro código penal, vamos dizer assim, escrito, era algo muito coerente, queridos. Porque dentro desse olho por olho, dente por dente, está nele inserido o conceito de justiça. Ou seja, se me fez mal, eu não posso retribuir acima daquilo que me foi feito. Se me roubou, eu não posso matar. Se me defraudou, eu não posso queimar a casa dele. Está dentro, inserido aqui, dizendo que o agravo que nós sofremos deve ser feito na mesma medida. Deve ser retribuído na mesma medida. Eu não posso, porque alguém falou mal de mim, pegar uma faca e dar uma facada na pessoa. Isso é olho por olho e dente por dente. Para aquela época isso era maravilhoso. É um senso de justiça tremendo. Eu não posso julgar alguém ou ter dois pesos e duas medidas. Olha, o Fernando fez mal para mim, mas o Fernando é dono de grandes propriedades, o Fernando é um homem rico, um homem poderoso na sociedade, então ele não recebe punição por isso. Ou seja, dentro desses olho por olho, dente por dente, está o senso de que todos são iguais perante a lei, de que todos são iguais diante dessa justiça. E o Senhor está dizendo que a justiça dele é ainda maior do que isso. O Senhor está dizendo que para ele, a nossa justiça, e essa é a justiça dos homens comuns, ele diz, olha, dá a quem te pede e não volte as costas a quem te pede emprestado. Se bateu de um lado, você dá a outra face. Se te fez o mal, você não necessariamente precisa devolver em volta aquele mal que te fizeram. Porque o nosso senso de justiça é o senso do olho por olho e dente por dente. É a gente devolver, e se possível, devolver ainda maior, devolver aquilo que sofremos de forma ainda maior, para oferecer a outra pessoa uma vingança, um perigo. E está inserido nisso, queridos, que nós não podemos ter a nossa vida conduzida por vinganças. De que quem tem fundamento do reino de Deus não toma atitudes motivados pela vingança.
motivados porque a gente sofreu e eu tenho que fazer, então agora perseguir aquela pessoa para fazer algo em troca, para devolver aquilo que eu sofri. O Senhor está nos dizendo que não, porque quem é a nossa justiça é o Senhor. Deus é a nossa justiça. Ele é o nosso Deus. O Senhor então começa a falar do amor que devemos ter ao próximo. E lá já no capítulo 5, no verso 43, ele diz: olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque os antigos diziam, queridos, que deveríamos amar somente o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. Jesus então inverte tudo isso e diz: não, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por todos aqueles que nos perseguem. E daí o Senhor coloca o fundamento do amor, que é o princípio do reino de Deus, que é um fundamento do reino de Deus, e queridos, que nós na carne não conseguimos cumprir. Nós na carne não conseguimos não ser vingativos, não conseguimos amar como Deus quer, nós não conseguimos perdoar como Deus quer, nós não conseguimos deixar de matar as pessoas todos os dias, nós não conseguimos deixar de ser adúltero, nós não conseguimos deixar de jurar falso, não conseguimos deixar de sermos pessoas vingativas, pessoas sem Deus, pessoas que odeiam muitas vezes. Estamos aqui nessa noite, queridos, e só estamos aqui porque um dia esse Deus olhou para nós com misericórdia. Porque algum dia Deus olhou para nós e viu que não era possível cumprir a vontade de Deus. Por isso, esse é o nosso ideal. Um ideal que só é conquistado pela presença de Deus. E nos mostra, queridos, que a nossa luta, a luta do reino de céu, do reino dos céus, é a luta pelo nosso coração. É a luta para deixarmos o reino dos céus invadir o nosso coração, tomar conta do nosso coração. É nos colocarmos à disposição de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo, mas com o Senhor à frente eu posso. Não dá, Jesus, não dá. É forte demais para mim, mas com a tua ajuda eu posso. E queridos, é nisso que nós conseguimos mostrar a transformação de Deus na nossa vida. É dessa forma que o Espírito Santo e que a igreja de Deus cresce. Porque o reino de Deus, ele é demonstrado por atitudes e não somente por palavras. E o Senhor então vem nos mostrar, amados, que diferentemente de todo o reino humano e de todo o poder constituído, nós, como filhos de Deus e como seguidores do reino de Deus e como aqueles que vão propagar o reino de Deus, nós devemos e somos sempre tentados a focar naquilo que é material ao invés de naquilo que é espiritual. A focar sempre naquilo que está diante dos nossos olhos, ao invés de focar naquilo que está na eternidade. E é isso que eu quero chamar sua atenção nessa noite. Eu quero chamar sua atenção nessa noite para um reino que não está diante dos teus olhos. Quando falamos do reino de Deus, nós não enxergamos um trono, nós não enxergamos uma bandeira, não enxergamos uma coroa, mas enxergamos um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Nós não enxergamos soldados com armas para tomar um lugar, para tomar um poder, mas enxergamos um Deus que se fez homem, que amou o mundo, que nos amou. E a Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra, tomou a chave da morte e do inferno. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E esse Deus nos conquistou um reino que não é desse mundo.
um reino eterno, um reino que não se corrompe, um reino que não muda os seus princípios de acordo com a conveniência, de acordo com o tempo, mas um reino que permanece eterno. E a Bíblia diz que Ele não vai mudar, não mudaria um tio, um jota da sua palavra. Essa palavra continua valendo para você hoje. Essa palavra continua valendo para a sua casa, para a sua família, para o teu coração, é para a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, para, meu irmão, pelo amor de Deus. É para mim isso, é para você. Para de focar naquilo que é material. Para de focar naquilo que é temporário, que vai nos dar prazer agora, que vai nos dar conforto agora, que vai nos dar satisfação agora, mas que não vai nos permitir entrar no céu, que vai nos dar prazer, que vai aliviar a nossa dor, mas que não vai nos dar a oportunidade de adorar a Deus, de entrar na presença de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a igreja existe, porque a igreja olha para o céu, olha para a eternidade. A igreja existe por isso, porque enquanto o povo está lá sambando, enquanto o povo está enchendo a cara, enquanto as pessoas estão, como eles mesmos dizem, aproveitando a vida, existe um povo ajoelhado, clamando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Existe um povo que está com os olhos na eternidade, está tendo vida de oração, está tendo vida de compromisso com Deus, está alimentando a presença do Espírito Santo, tendo um relacionamento com Deus, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, ouvindo Deus falar. Esse povo existe, queridos. E esse povo somos nós. Esse povo é você. Será que você pode dizer para o seu irmão, é você, meu irmão? Você não olha, você não é desse mundo. Diga para o seu irmão, meu irmão, você não é desse mundo. Que é isso, pastor? Eu sou alienígena. Os aliens chegaram. Oh, Jesus. Povo doido. Porque nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nós não vivemos por aquilo que está diante dos nossos olhos, pelo temporário, pelo que o próprio texto que lemos aqui nos diz, que a traça pode corroer, o ladrão pode roubar, mas o nosso coração está nos céus. O nosso coração está na eternidade. Eu quero encerrar então, queridos, perguntando para você de novo, onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que é precioso para você? Pode vir para cá, Benício. Onde está aquilo que é valioso para você? Será que está nesse mundo? Será que está guardado com empresas? Será que é precioso para o que é precioso para você está guardado com pessoas? Será que o que é precioso para você são pessoas? E nós amamos a nossa família, eu amo meu filho, eu amo a minha esposa. Nós amamos as pessoas. Será que nós estamos tratando as pessoas como tesouro? As pessoas que nós amamos, as pessoas que estão dentro da nossa casa? Ou será que elas são simplesmente um degrau para que eu possa subir na vida, na carreira? Ou será que eu faço bem somente para me satisfazer ou para me sentir melhor? O Senhor está nos dizendo que onde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro.
Ou melhor, onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Por isso precisamos achar onde é o nosso tesouro. O que é precioso para nós. O que é precioso para você. Será que é precioso para você ouvir a voz de Deus? Queridos, a igreja pode te oferecer coisa que o mundo não pode dar. O mundo pode te dar saúde. O mundo pode te dar amizade. O mundo pode ser teu amigo. Vai na tua casa, te busca, te leva para os lugares. Mas Deus pode te dar a vida eterna. Deus pode te dar compromisso com Ele. Deus pode te dar um tesouro nos céus. E ter tesouro nos céus, amados, é ter um tesouro no lugar onde não tem choro, onde não tem pranto, que não tem tristeza. É acumular riquezas diante de Deus. É ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Esse período de redes sociais, o que mais as pessoas querem é serem reconhecidas. Querem likes, querem ser curtidas, querem ser vistas. Mas estamos diante daqueles que querem ser vistos por Deus. Aqueles que querem ser reconhecidos por Deus. Onde está o teu coração? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Oh, Senhor. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar. E Ele diz na sua oração: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Será que você pode dizer para Deus: Senhor, faça na minha vida a tua vontade, faça na minha vida aquilo que o Senhor quer. Eu quero ver se cumprir na minha vida aquilo que é vontade tua, Senhor. Se cumprir na minha casa o que é vontade tua, Jesus. Faz na minha vida, Senhor. Será que podemos ficar de pé? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.